Fala galerinha, tudo certo com vocês? Então, vamos lá para nossa aulinha 7 do nosso conteúdo, tá certo? Hoje a gente vai concluir aquela ficha 2 que eu deixei com vocês, que ela ficou em aberto, tá? Que vai tratar exatamente essa parte de distribuição eletrônica e propriedades periódicas, certo? Uma continuação dos nossos modelos atômicos, tá bom? Queria adiantar para vocês que essa aula aqui ela vai ser um pouco mais rápida, tá? Do que as outras, até porque esse assunto ele não tem muito aplicação prática, tá certo, galera? Então, eu acredito que seja muito difícil uma prova do Enem, tá certo? Acabar cobrando algo desse tipo para vocês, tá bom? Mas vai ser um assunto só importante porque lá na frente, quando a gente falar de ligações químicas, interações, forças intermoleculares, eu vou estar precisando falar um pouco de tanto de distribuição como de propriedades periódicas, certo? Então vamos lá, galera. Vamos começar a nossa aulinha de hoje, tá bom? Vê só. Primeiro de tudo, o que é que a gente vai ver em distribuição eletrônica? O que é? Para que a gente realiza o que a gente chama de distribuição eletrônica? Distribuição eletrônica, galera, ela permite a gente organizar os elétrons de um átomo em níveis, subníveis e orbitais, tá certo? Só para falar para vocês, tá? No modelo atômico atual, que é bem complicado, tá certo? É um negócio bem difícil de entender, mas o que a gente precisa saber é que hoje em dia a gente tem esquematicamente um átomo que tem um núcleo e tem uma eletrosfera, que é onde se encontram os meus elétrons, certo? Como a gente já sabia. Na eletrosfera, certo? A gente pode dividi-la em algumas partes. Como assim? A eletrosfera é dividida em níveis de energia, tá certo? Cada nível de energia apresenta os subníveis de energia, tá certo? E dentro de cada subnível estão os meus orbitais, tá certo? Então, dentro da eletrosfera, eu tenho níveis, subníveis e tenho também o que? Orbitais atômicos. É como se fosse um prédio, sabe? Um prédio não tem é feito de vários andares, em cada andar tem vários apartamentos, em cada apartamento não tem um monte de quarto, certo? E dentro dos quartos aqui, entre aspas, moram as pessoas, é a mesma ideia. Os níveis equivalem aos andares, os subníveis aos apartamentos e os quartos são os orbitais. E as pessoas que moram nesses quartos são exatamente os elétronzinhos que estão lá dentro dos quartos, ou seja, dentro dos meus orbitais. Beleza? Então essa é mais ou menos a organização que a gente sabe hoje em dia de um átomo, dos elétrons de um átomo. É claro que eu estou mostrando para vocês de uma maneira extremamente simplificada, tá, galera? Bem simplesinha mesmo, só para você ter uma noção de como é esse átomo hoje em dia, tá bom? Bora lá. Lembrando que, ó, na minha divisão, os níveis, subníveis, eles recebem denominações. Como é que a gente denomina os níveis? A gente usa os numerais, tá certo? De 1 em diante. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Os subníveis, existem quatro subníveis, quatro tipos de subníveis, que são os subníveis do tipo S, do tipo P, do tipo D e do tipo F, tá certo? Na prática, hoje em dia, teoricamente isso vai até o alfabeto inteiro. E dentro dos orbitais eu tenho os meus elétrons, lembrando que em cada orbital a gente consegue encontrar dois elétrons, tá certo? No máximo, dois elétrons dentro de cada orbital. Então, eu tenho os níveis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, por aí vai. Eu tenho os subníveis S, P, D, F. E dentro de cada orbital desse, tá certo? Eu tenho os meus dois elétrons no máximo, tá certo? Lembrando que cada subnível desse tem uma certa quantidade de elétrons, tá certo? Desculpa, cada subnível desse tem uma certa quantidade de orbitais, tá certo? Por exemplo, o subnível do tipo S tem um orbital, o subnível do tipo P tem 3 orbitais, o subnível do tipo D tem 5 orbitais e o subnível do tipo F tem 7 orbitais. Como dentro de cada orbital cabem 2 elétrons, no subnível S cabem no máximo 2 elétrons, no subnível P cabem no máximo 6 elétrons, no subnível D cabem no máximo 10 elétrons e no subnível F cabem no máximo 14 elétrons, certo? Provavelmente você já deve estar se familiarizando com esses números, 2, 6, 10, 14, que são exatamente aqueles números que a gente utiliza lá na minha distribuição eletrônica, certo? Então vamos lá.
seguindo aqui com o nosso assunto. Basicamente, para que a gente utiliza, para que a gente faz uma distribuição eletrônica? A gente faz uma distribuição eletrônica para duas coisas. Para localizar o meu átomo dentro da tabela periódica, certo? Nem sempre a gente dispõe de uma tabela periódica nas provas para saber qual é o grupo e qual é o período certo de cada átomo. Se a tabela periódica não for disponível, caso você tenha a distribuição eletrônica do meu átomo, eu consigo identificar qual é o período e qual é o grupo ou qual é a família, tá certo? Então esse vai ser o ponto importante da distribuição eletrônica que a gente vai estudar. Identificar período e identificar a família, certo? Pessoal, como é que eu faço uma distribuição eletrônica, galera? Distribuição eletrônica nada mais é do que organizar os elétrons dentro de um átomo. É saber onde se encontra cada elétronzinho daquele meu átomo. É saber quais são os níveis que tem elétron, quais são os subníveis, quantos elétrons tem em cada nível, quantos elétrons tem em cada subnível, tá certo? E aí a gente precisa de uma certa lógica para ir agrupando os elétrons dentro do meu átomo, certo, galera? Você não sai jogando elétrons no átomo de qualquer jeito, certo? Existe uma lógica e é exatamente a lógica da ordem crescente de energia, tá certo? Então, os elétrons vão ocupando os níveis, subníveis e orbitais de menor energia para os níveis, subníveis e orbitais de maior energia, certo? É como se fosse a pessoas indo para um estádio, tá certo? A ver um jogo de futebol, por exemplo. Então, quando as pessoas chegam no estádio, pensando só no desgaste físico dela, primeiro elas ocupam a primeira arquibancada. Depois que a primeira arquibancada estiver cheia, elas vão para a segunda arquibancada. Depois que a segunda arquibancada estiver cheia, eles vão para a terceira e por aí vai. A mesma coisa serve com os elétrons. Primeiro eles ocupam os orbitais, subníveis, níveis de menor energia, depois vão ocupando os de maior energia. Então bastaria a gente saber quem são esses orbitais de menor e quem são os de maior energia, ou seja, qual é a ordem crescente de energia, tá certo? Dos orbitais, dos níveis, dos subníveis do meu átomo, tá, galera? Isso é feito através de cálculos matemáticos extremamente complexos, que não vem ao caso, tá certo? A gente falar, beleza? Então, bem complicado mesmo. Só que aí vem um carinha chamado Linus Pauling, tá? Esse carinha daqui, ó, Linus Pauling, que ele fez isso pra gente, tá certo? E aí criou um diagramazinho para mostrar qual é a ordem crescente de energia dos subníveis, dos níveis dos orbitais de um átomo, tá certo? Aqui do lado direito da tela, o que é que a gente tem? A gente tem esse diagrama de uma forma mais, digamos assim, ilustrativa, tá certo? Com bolinhas e tudo mais. Mas aqui no meio da tela, ó, tem a forma mais comum dele que vocês estão acostumados a ver, tá certo? Então esse cara daí já fez todo o trabalho pra gente e nos deu esse diagrama só pra gente se basear, tá certo? Pra gente olhar esse diagrama e fazer a devida distribuição eletrônica, beleza? Então tá aqui, ó, mais uma vez o diagrama, certo? Aquele diagrama das flechas, né, que você já deve ter visto, tá certo? Lembrando que subníveis do tipo S, tá certo? Opa, desculpa. Subníveis do tipo S, eles comportam, tá certo? Eles comportam 2 elétrons no máximo. Subníveis do tipo P comportam 6 elétrons no máximo. Subníveis do tipo D comportam 10 elétrons no máximo. E subníveis do tipo F comportam 14 elétrons no máximo, tá certo? Então, como é que a gente faz uma distribuição de um átomo? A gente pega a quantidade de elétrons que ele tem e sai colocando nesses subníveis nessa ordem de flecha. Primeiro um S, depois 2S, depois 2P, depois 3S, depois 3P, depois 4S, depois 3D, depois 4P, depois 5S e por aí vai, seguindo aqui essa minha ordem, né? Aquela ordem das flechas. Seria mais ou menos assim, ó. Começa aqui, depois vem para cá,
depois vem para cá, depois 3p4s, 5d4p5s e faz isso, certo, galera? Então você coloca os elétrons nesses subníveis daí, de acordo com essa ordem, tá certo? Que Linus Pauling já calculou para a gente, tá bom? Então só para vocês terem noção, vamos para alguns exemplos. Vê, por exemplo, magnésio. O magnésio ele tem número atômico 12, ou seja, ele tem 12 elétrons. Então, lembrando lá do diagrama, tá certo? É bem fácil de construir ele, tá certo? É bem tranquilo. Se você tiver algum problema na hora da prova de não saber memorizado, tá? Não se aperreie, você pega ali no cantinho da prova e desenha ele rapidinho, você não vai gastar muito tempo. Eu vim memorizar esse diagrama um dia desses, tá certo? Há pouco tempo, porque eu fiz várias e várias vezes, mas quando eu não lembro, não tem problema nenhum. Eu escrevo ali no cantinho da prova e vou fazendo, tá bom? Então, por exemplo, magnésio. Começa com S2, 2S2, 2P6, 3S2, totalizei 12 elétrons, está aí a distribuição eletrônica do meu magnésio, certo? Outro exemplo, alumínio tem 13, aí vamos lá, eu começo. 1S2, 2S2, 2P6, 3S1. Desculpa, 3S2, perdão, 3P1. Totalizei aí 13 elétrons, tá aí a distribuição. Outro exemplo, nitrogênio. Nitrogênio ele tem, na verdade, não é o nitrogênio, tá certo? Esse aí é o fósforo, tá, galera? Deixa eu só corrigir aqui, tá? Esse aqui é o fósforo, é o P, certo? É o fósforo, tá bom? Mas enfim, sendo o fósforo, o nitrogênio, sabendo que ele tem 15 elétrons, o que é que a gente tem? A gente tem 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3, finalizei aí meus 15 elétrons, tá certo, galera? Outro exemplo, ó, argônio, 18, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, finalizei, tá certo? Então tá aí uma forma como a gente, um exemplo, né, alguns exemplos de como fazer essa distribuição eletrônica, galera, bem tranquilo mesmo, não tem muito mistério. Aí vamos para a parte mais importante agora. Como é que eu identifico o período e família de um átomo utilizando a sua distribuição eletrônica, tá certo? Vamos lá. Primeiro de tudo, galera, essa técnica aqui que eu vou falar para vocês, ela só vai servir, tá certo? Só serve para elementos, certo? Elementos que são aqueles elementos representativos, certo? Representativos. Tranquilo? Então só serve para elementos representativos. Quem são os elementos representativos? São aqueles que terminam, na verdade, que pertencem às famílias, vou botar assim, famílias A's, tá certo? Família 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A e 8A, certo? Então, essa técnica que eu vou falar aqui, ela só serve para esse tipo de elemento, que é o que você precisa saber, fique tranquilo. Aquele grupão do meio, lá de baixo da tabela, que são os elementos de transição, você não tem obrigatoriedade de saber não, tá certo? Então vamos lá. Como é que a gente faz isso? Por exemplo, botei um exemplinho daqui, que é um elemento X qualquer que tem essa distribuição. Primeiro de tudo, como é que eu sei que ele é da família, das famílias A, ou seja, como ele é representativo? Basta a distribuição eletrônica terminar em S ou em P. Se a distribuição termina em S ou em P, a gente tem um elemento representativo e essa técnica vai servir. Primeiro, como é que eu identifico o período? Período, galera, de um átomo, o período na tabela corresponde à quantidade de níveis de energia que aquele átomo tem com elétrons. Então, os níveis de energia são representados por esses números aqui da frente, ó. 1, 2 e 3, certo? Se a distribuição eletrônica vai até o 3, quer dizer que esse átomo tem elétrons no terceiro nível, beleza? Se ele tem elétrons no terceiro nível, ele pertence ao terceiro período, certo, galera?
E outra, para saber qual a família que ele pertence, basta você ver o seguinte: você vê quantos elétrons tem na camada de valência do átomo. O que é camada de valência? Camada de valência é a camada mais externa, tá certo? Camada de valência é a camada mais externa, tá certo? É aquela que está mais longe do núcleo, é aquela que tem o maior númerozinho inteiro aqui, ó. Então, olhando essa distribuição, o maior número inteiro é 3. Então, a camada de valência é a terceira. Quantos elétrons ele tem na camada de valência? Só tem um elétron na camada de valência. Vou botar aqui, ó. Um elétron na camada de valência. Se esse átomo só tem um elétron na camada de valência, é porque ele pertence à família 1A. Ou seja, ele é um metal alcalino, tá certo? Quando o elemento é da família 1A, ele tem um elétron na camada de valência. Se ele é da 2A, ele tem dois elétrons na camada de valência. Se ele é da 3A, tem três elétrons na camada de valência e por aí vai. Desde que meu elemento seja um elemento o quê, galera? Representativo. Ou seja, que ele termine sua distribuição ou em S ou em P. Tá certo? Então vamos lá, vou botar outro exemplo aqui para mostrar para vocês. Pronto, um pouquinho maior, vê. X aí, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S1. Tá, galera? 4S1. Primeiro de tudo, meu elemento é representativo. É só ver se ele termina em S ou termina em quê? Em P. Massa. Terminou em S, é representativo, então aquela técnica vale. Como é que eu acho o período? O período é basta olhar desses números inteiros aqui que eu escrevi, qual deles é o maior. Se você olhar direitinho, é o número 4. Ou seja, meu elemento ele é do quarto período. Beleza? Para descobrir agora a família, basta eu olhar o número de elétrons na camada de valência. Primeiro, qual é a camada de valência? É a quarta, que é a mais externa, é a que tem o maior número. Quantos elétrons tem ao todo na quarta camada? Se você olhar direitinho, só tem um elétron. Como ele só tem um elétron na camada de valência, ele é de que família? Também da família 1A. Massa? Bem simples mesmo, tá, galera? Outro exemplo aqui pra gente, vê só. Vê esse agora. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P4. Certo, pessoal? Primeiro de tudo, quero descobrir se ele é um elemento representativo ou não, tá certo? Se ele é representativo, a distribuição termina em S ou P. Se você olhar direitinho, terminou em quê? Em P, então sim, ele é um elemento representativo, tá certo? Como é que eu descubro qual período ele pertence? Basta eu olhar o maior número inteiro que eu escrevi. Se você olhar direitinho, o maior número foi 3. Se o maior número foi 3, é porque ele é de que período? Ele é do terceiro período. Beleza, galera? Terceiro períodozinho. Agora eu quero descobrir qual é a família dele. Aí, preste atenção nessa, tá, galera? Qual é a camada de valência? É a terceira camada, tá certo? Quantos elétrons ao todo tem na terceira camada? Cuidado para não dizer que só são 4, tá certo? A terceira camada tem o 3s2, tem o 3p4. Então, o número total de elétrons, na verdade, é 6 elétrons, tá, galera? Se ele tem 6 elétrons na camada de valência, ele é da família 6A, famíliazinha lá dos calcogênios ou dos chalcogênios. Certo, galera? Então é assim que a gente vai descobrir qual o período e qual é a família desse elemento a partir da distribuição eletrônica. Tá certo? E aí, essa informação é bem importantezinha quando a gente for falar lá de ligações químicas. É extremamente interessante você saber qual é o período e qual é a família do meu
elemento, tá certo? Uma opção é decorar a tabela toda, mas como a gente não vai decorar, né, não faz sentido, a gente pode usar essa técnica daí, certo, galera? Beleza? Então tá aí minha distribuiçãozinha eletrônica para vocês treinarem, tá bom? E para fechar essa parte da aula, eu queria falar um pouquinho rapidinho com vocês sobre algumas propriedades periódicas, tá, galera? Existem várias propriedades periódicas, né? O que são propriedades periódicas? São características dos átomos que variam periodicamente ao longo da tabela, ou seja, elas aumentam, diminuem, aumentam, diminuem, aumentam, diminuem, à medida que eu vou caminhando, né, na minha tabela periódica da esquerda para a direita, certo? Ou pode aumentar, diminuir, ou pode diminuir, aumentar, não sei, depende da propriedade. Existem várias propriedades periódicas, tá certo? Das quais hoje eu vou falar para vocês só de três, certo? Três dessas propriedades que são as mais importantes e são aquelas que eu vou usar lá na frente, que eu vou falar lá na frente, para explicar alguns assuntos um pouco mais interessantes, tá bom? Então não estranhe você ver ó, três propriedades só, tá certo? São as que são mais importantes para a gente, tá certo? Nesse aprendizado da química mais aplicada, tá bom? Então vamos lá. Primeira propriedade é o raio atômico. O raio atômico é o raio do átomo e ele corresponde ao tamanho médio do átomo, certo? Saber do raio atômico é saber se o átomo é grande ou pequeno. Basicamente é isso, tá bom? Então, olha lá. Então, você pega aqui uma molécula diatômica, não dá para medir exatamente a distância do átomo, do núcleo, para o final da eletrosfera. Então, o que é que a gente faz? A gente pega uma molécula diatômica, dois átomozinhos, Cl2, H2 e Br2, pega a distância dos núcleos e tira a metade. E aí a gente define a metade dessa distância como raio atômico, tá, galera? Além disso, é importante saber, tá, como é que o raio atômico varia na tabela periódica, certo? Como é o seu comportamento. No caso do raio, ele cresce para a esquerda, tá certo? Ele cresce para a esquerda e cresce para onde? Para baixo. Ou seja, o raio aumenta à medida que você caminha para a esquerda da tabela e caminha para baixo. Então, raio atômico, tamanho do átomo, ele aumenta da direita para a esquerda, de cima para baixo, tá certo? Outra propriedade legal é a energia de ionização. Energia de ionização corresponde à energia necessária para arrancar um átomo do elétron, certo, galera? Então, fornece energia para um átomo, o elétron ele é arrancado, tá certo, desse átomo. Galera, quanto mais longe o elétron tiver do núcleo, mais fácil é ele ser arrancado, tá certo? Por causa da atração eletrostática. Então, quando o elétron está muito longe, é porque eu preciso de pouca energia para tirar ele. Se o elétron está muito longe, é porque o raio atômico é muito alto. Então, pessoal, quando o raio atômico é alto, a energia de ionização é baixa. Quando o raio atômico é alto, a energia de ionização é baixa. Ou seja, eles crescem de maneira contrária. Se você olhar direitinho na tabela, o raio cresce para a esquerda, a energia de ionização cresce para a direita. O raio cresce para baixo, a energia de ionização cresce para cima. Como a gente tem essa característica não assim, opostas, tá certo? O crescimento de um é exatamente o contrário do outro. Então tá certo? A energia de ionização é a energia para arrancar um elétron. Como é que ele cresce? Cresce para cima e cresce para direita. Para cima e para direita. Opa, falei errado, né? Para cima e para direita. Desculpa, para cima e para direita, para cima e para direita. Certinho? Vamos lá. E a última que eu queria falar para vocês é também bem importante, a gente fala muito dela na frente, tá, galera? É o que a gente chama de eletronegatividade. A eletronegatividade é a tendência que um átomo possui de atrair elétrons de uma ligação química, certo? Não queria entrar muito no detalhe de ligação química ainda, porque a gente vai falar, certo, nas próximas aulas. Mas toda vez que você tem uma ligação química, os elétrons, eles compartilham elétrons, tá certo? Desculpa, os átomos, eles usam os elétrons para fazer essa ligação, compartilham. Só que tem átomos que atraem mais esses elétrons para si do que outros, tá certo? Tem átomos que, eu posso dizer assim, que gostam mais de elétrons do que outros. E essa tendência de atrair para si esse gosto por elétrons, a gente chama exatamente de eletronegatividade, tá certo?
A eletronegatividade na tabela, tá bom? Ela cresce igualzinho à energia de ionização, ou seja, cresce para cima e para direita, para cima e para direita, de maneira tal que o elemento mais eletronegativo da tabela é o flúor, tá certo? Os metais alcalinos lá na direita, galera, eles não possuem eletronegatividade. Mais para frente você vai entender por quê. Então a gente não considera eles na eletronegatividade. O átomo mais eletronegativo é o flúor. Depois vem o oxigênio, depois vem o nitrogênio, aquele famoso FON, né? Flúor, oxigênio e nitrogênio, os três átomos mais eletronegativos. Certinho, galera? Beleza? Então, vamos lá. Vamos fazer agora alguns exercíciozinhos, tá certo? De fixação, tá bom? Deixa eu só botar aqui para vocês. Vamos lá fazer alguns exercícios de fixação. Os dois que tem, né? Primeiro vamos fazer a questão 1, certo, galera? Vamos fazer a questãozinha 1 dos exercícios de fixação. Vamos lá. Vamos treinar aqui aquela identificação, tá bom? De qual é o grupo, qual é a família do meu elemento. Vamos lá. Primeira questão diz assim: observe as seguintes distribuições eletrônicas dos elementos químicos enumerados abaixo. Então, temos 5 elementos químicos com a sua distribuição eletrônica e ele fala assim: sobre elas, assinale a alternativa correta. Antes de ler as alternativas, vamos identificar período e família. Pode ser? Vamos lá. Número 1. Se você olhar direitinho na distribuição eletrônica, o maior número do número 1 é o 3. Beleza? Então, o número 1 pertence ao terceiro período. Se você olhar direitinho, a camada de valência do número 1 é exatamente a terceira. E ele tem 2 elétrons na camada de valência. Se ele tem 2 elétrons na camada de valência, ele é da família 2. Opa! Ele é da família 2A, família dos metais alcalinos terrosos. Massa. Vamos agora para 2. O 2, galera, se você olhar a distribuição eletrônicazinha dele, o que é que a gente tem? A gente tem que a camada de valência, o maior número que está escrito aí é o 4. Ou seja, ele é do quarto período, tá certo? A camada de valência vai ser exatamente essa quarta, e se você olhar direitinho, só tem um único elétron na quarta camada, na camada de valência. Se ele só tem um elétron, ele é da família 1A, família dos metais alcalinos, tá? Deixa eu mudar a cor aqui. Certo, galera? Vamos para o 3 agora. O 3, mesmo esquema. Qual é o maior número que eu escrevo? O maior número que eu escrevo é o 3, tá certo? Se o maior número que eu escrevo é o 3, ele é do terceiro período. Qual é a camada de valência? Também é a terceira camada. E se você olhar direitinho, galera, a terceira camada, agora cuidado, ela tem 7 elétrons. Se ela tem 7 elétrons, esse átomo é da família 7A. Cuidado para não dizer que é 5, tá, galera? Você tem que olhar a camada inteira e não o último subnível que você escreve, beleza? Vamos agora para o 4. O 4, mesmo esquema. Ele tem o número maior que eu escrevo é o 3, ou seja, ele é do terceiro período. Só que agora, se você olhar direitinho, ó, quantos elétrons tem na camada de valência, que é a terceira? Tem 8. Se tem 8, ele é da família 8A, ou seja, ele é um gás nobre, tá certo? E por último, o 4, ó, pertence ao segundo período, tá certo? Porque o maior número que eu escrevo é o 2. E se você olhar direitinho, existem 4 elétrons na camada de valência. Se são 4 elétrons na camada de valência, ele pertence ao 4A, tá certo? Então, identifiquei isso tudo direitinho, vamos para as alternativas. Vê só. Vou botar aqui o vermelho. Diz assim, letra A. O elemento químico 3 é um metal. Galera, o 3 ele pertence à família 7A. 7A está lá no canto direito. São os halogênios. Tá no canto direito, perdão. São os
halogênios. E todos os halogênios, eles são ametais. Então, tá falso isso aqui, tá, galera? Os elementos químicos 3 e 4 são ametal e metal, respectivamente. O 3, ele é um halogênio, que a gente acabou de ver, ou seja, um ametal. E o 4, ele é da família 4A, ou seja, é um gás nobre. Então, até o nome da família já ajuda, né? Se é um gás nobre, ele não é um metal. Então, também está errado. E a letra C, que vai ser a nossa resposta, diz o seguinte, ó, os elementos 1 e 2 são metais. Galera, o 1 está da família 2A, então é um metal alcalino terroso. E o 2 está na família 1A, que é um metal alcalino. Se um é metal alcalino terroso e outro é um metal alcalino, os dois são metais, tá certo? Se os dois são metais, gabarito, letra C de casa. Certo, galerinha? Então, só um exemplozinho de questão que muito dificilmente possa aparecer para você, mas se aparecer não tem nada do outro mundo, tá certo? É bem tranquilão, tá bom? E aqui vamos para minha questão 2. Deixa eu diminuir aqui o zoom para poder dar para ver tudo. Pronto. Vamos lá. Questão 2, tá certo? Um verdadeiro ou falso aí com algumas afirmações. Vamos lá responder essas afirmações. Tá certo? Devagarzinho a gente vai discutindo cada uma delas. Pessoal, julgue os itens abaixo. Primeiro, o sódio, Na, e magnésio são dois exemplos de metais alcalinos. O sódio é assim, metal alcalino. Agora o magnésio ele é um metal alcalino terroso. Então tá falso. Massa? Vamos lá. 2. O oxigênio é um calcogênio, enquanto o flúor é um halogênio. De fato, se você olhar aqui na tabela, ó, o oxigênio está na família 6A e o flúor está na família 7A. 6A são os calcogênios e 7A são os halogênios. Então tá verdadeiríssimo. Certo, galera? 4. Distribuição eletrônica do potássio Z19 é 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, certo? 3p6, 4s1. Se você olhar direitinho lá na distribuição de Lewis, certo? No diagramazinho dele, você vai ver que exatamente é essa sim a distribuição eletrônica do meu potássio, tá certo? Então tá verdadeiro também. Vamos lá, propriedades. Ó. O raio atômico do cloro é maior que o do sódio. Galera, o cloro, deixa eu trocar aqui e botar uma cor mais clara. O cloro, galera, ele tá aqui na tabela, vê só. Tá vendo? Do lado direito. E o sódio tá no mesmo período, só que tá do lado esquerdo. Lembra como é que cresce o meu raio atômico? Ele cresce para direita e cresce para baixo. Se ele cresce para, perdão, galera, ele não cresce para direita, ele cresce para esquerda, perdão, esquerda e cresce para baixo, tá certo? Se ele cresce para esquerda e para baixo, esquerda, esquerda e baixo, quem é que está mais à esquerda? O sódio ou o cloro? Se você olhar direitinho, o sódio está mais para a esquerda. Se ele está mais para a esquerda, ele deve ser maior. Só que lá na minha afirmativa, ele está dizendo que o sódio ele é menor. Então tá falsa, tá, galera? Falsa, falsa, falsa. Beleza? Olha aqui. Vamos lá. O raio atômico do potássio, ele é maior do que o cátion potássio. Galera, uma dica para vocês, ó. Toda vez que você quiser comparar o íon, tá certo? Com o átomo, é assim. Quanto mais elétrons, a verdade é essa, quanto mais elétrons um átomo tem, a tendência assim, a tendência geral, tem exceção, é que ele seja maior. Beleza? Se você olhar na tabela, você vai ter um pouquinho, não vai ver isso numa mesma linha, tá certo? Mas quando eu falo de cátions e ânions, isso é verdade. Então, se você pega um íon, desculpa, um átomo neutro, certo? Se você arrancar um elétron dele, se você pegar o raio do cátion, certo? A espécie química vai ficar menor. Agora, se você pegar um átomo e colocar um elétron, ou seja, o raio do ânion, o átomo vai ficar um pouco maior, tá certo? Então, seria assim, ó, um elemento neutro, ele é maior do que o seu cátion,
que é menor do que o seu ânionzinho, tá certo? Isso aí é sempre, sempre, sempre verdade, tá certo? Aí ele está dizendo o seguinte, ó, o raio atômico do potássio é maior do que cátion, de fato é verdadeiríssimo, tá certo? Vamos lá, sexto. É mais fácil arrancar elétron do carbono do que do nitrogênio. Quando eu falo arrancar elétron, eu estou falando de energia de ionização. Se eu olhar direitinho, galera, o carbono está aqui, o nitrogênio está logo à sua direita. Como é que a energia de ionização cresce? Cresce para a direita e para cima. Se o nitrogênio está mais à direita, a energia de ionização é maior. Se a energia de ionização é maior, é mais difícil de arrancar. Se o carbono está mais à esquerda, a energia de ionização é menor. Se a energia de ionização é menor, é mais fácil de arrancar, que é exatamente o que está sendo dito aqui nessa afirmativa. Tá certo? Vamos lá, penúltima. O flúor é o elemento mais eletronegativo da tabela? Verdadeiro, tá, galera? Quem são os mais eletronegativos? É flúor, oxigênio e nitrogênio. Flúor, depois vem o oxigênio, depois vem o nitrogênio, então tá verdadeiro. E por último, ó, em uma ligação química CO, os elétrons da ligação ficam mais próximos do oxigênio. Veja, quando eu digo que os elétrons vão ficar mais próximos do oxigênio, eu estou dizendo que o oxigênio ele atrai mais os elétrons. Eu estou dizendo que o oxigênio gosta mais desses elétrons para si. Dizer que ele atrai mais os elétrons numa ligação é dizer que ele é mais eletronegativo. E de fato, o oxigênio, vou botar aqui, ó, ele está mais à direita aqui do que o meu carbono. E lembrando que a energia, desculpa, a eletronegatividade cresce exatamente para a direita e para cima. Ou seja, minha alternativa também está verdadeira. Certo, galera? Então tá aí a resolução dos exercícios de fixação. Galera, são exercícios simples mesmo, exercícios de consulta, de lembrar um pouco da tabela. Vai dar um pouquinho mais de trabalho, um pouquinho, entre aspas, quando você quiser só fazer a distribuição e identificar, mas não é nada do outro mundo, tá, galera? É simples mesmo, né? A gente não vai entrar a fundo porque realmente não é necessário no quesito de uma prova de Enem que a gente vai fazer, onde a gente quer uma química prática, aplicada, tá certo? E isso aí é pura química, é química pura que não tem muita aplicação, tá certo? Porém, a gente vai usar um pouco desses conceitos nas próximas aulas, quando a gente for falar de assuntos muito mais, muito importantes, são ligações químicas, forças intermoleculares, que aí sim eu vou precisar que você preste bastante atenção e que você trabalhe bem, tá certo? Esses novos conceitos. Beleza, galera? Então tá aí, tá certo? Com isso a gente consegue finalizar a ficha 2, tá? Podem já fazer os exercícios da ficha 2 até ao final, tá bom? O gabarito da ficha está na ficha, a resolução já coloquei lá no Drive ou então no Dropbox. Especialmente essa parte da ficha 2 eu não vou colocar uma ficha complementar, até porque não tem muitos exercícios, certo, diferentes e desafiadores sobre isso, tá certo? Então vai ficar só nos exercícios, tá, da ficha mesmo. Tá certo, galera? Belezinha? Massa, beijão para vocês, tá? Estudem bem aí. Nos próximos dias a gente se fala mais e coloca aí mais aulinhas para vocês. Valeu, galera. Abraço. Tchau, tchau.